Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Oi, professor. Oi. Eu estou organizando aqui para postar 18 para o Levi. Só um minutinho, tá? Quais são as páginas, professor? Peraí, Fernanda, só um minutinho que eu tô... Aí, Levi, 18. A página 26, que nós estamos agora. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente continuar. Aí nós temos os tipos de solo, né? Qual página, professor? Tá aí na telinha de vocês, página 26. Nós vimos todo o processo de formação do solo, né? A gente viu que o solo ele forma a partir do processo de decomposição das rochas. Aqui, para cada tipo de rocha, nós temos a origem de um solo. Isso tem relação com o clima, com o relevo, né? A ação dos seres vivos nesse processo de formação do solo. Então, aqui nós temos os tipos de solo e as suas características. Na telinha de vocês, nós temos aí, ó, o solo argiloso. Olha aí, ó, quais são as características do solo argiloso? Ele possui mais de 30% de argila em sua composição. Ele retém água e sais minerais em quantidade suficiente para a fertilidade do solo. Em períodos de estiagem, períodos de seca, ele torna-se compacto e duro, podendo rachar. Já em períodos chuvosos, ele pode encharcar. Ele é mais comum nas áreas do sul do Brasil, da região sul do Brasil, em especial São Paulo, Paraná e Santa Catarina. São Paulo que fica no sudeste, mas São Paulo é um estado que, apesar de ficar na região sudeste, né, por conta das suas características econômicas, é um estado que parte dele tem características bem parecidas com o sul do Brasil, né, com relação a clima, enfim, é um estado que apresenta essa diversidade. Nós temos aí o solo arenoso. Quais são as características desse solo arenoso? Ele possui cerca de 70% de areia em sua composição. É mais fácil a penetração de raízes, né, das raízes das plantas, e também é rápida a infiltração e a passagem da água. Ele tem como característica ser um solo mais pobre em nutrientes minerais e pouco fértil. Ele é mais comum no Nordeste brasileiro em áreas de deserto, em áreas desérticas, né? Outro exemplo de solo aí na telinha de vocês é o solo mífero. Ele possui 10% de humus em sua composição, ele já apresenta uma coloração mais escura e é muito fértil, e retém muita água, olha aí, ó. Até aí, isso tem a ver com a coloração dele também, né? O solo kárstico, né, outro tipo de solo aí na imagem que vocês têm na página 27. Como característica, ele possui poucos nutrientes, normalmente apresenta partículas de rochas, ele produz um pó branco ou amarelado usado nos cultivos agrícolas, né, utilizado no processo de calagem. É a matéria-prima para a fabricação de cal e cimento e é comum em áreas de rochas de calcário. Então, nós temos aí o solo kárstico, que são os tipos de solo que nós encontramos no território brasileiro também. Um solo interessante que não tem aqui nessa relação, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu tenho aqui uma imagem de solo arenoso, uma imagem de solo argiloso. Aqui nós temos uma imagem de solo argiloso com pouca água. Aqui nós temos um solo mífero, que é aquele solo com bastante matéria orgânica, que nós vimos. Aqui nós temos uma terra muito comum aqui, principalmente no estado de São Paulo, na nossa região, que é uma terra roxa.
Professor, essa terra é bem dura, tipo assim, não tem muita água, né, debaixo do solo. Não... Oi? Essa terra aí não tem muita água debaixo, não tem muita água debaixo, né, no solo dela, não tem muita água. Você fala qual? Essa aqui? Depende do local. A terra roxa, ela é considerado um solo muito fértil, muito utilizado no... Professor, Oi? por que chama terra roxa se não é roxo? É porque ela é um vermelho mais fechado, né? É por isso que eles falam roxa. É um vermelho mais escuro. Eu acho que é uma terra fermentada. Oi? Eu acho que é uma terra assim, meio um laranja. Meio Professor, essas vermelho... terras tem bastante aqui na estrada, na frente de casa. É um vermelho mais escuro. Por que esse vermelho é mais escuro e ela recebe o nome de terra roxa? Porque a origem dela é o basalto, é da decomposição do basalto, que é uma rocha muito comum para nós aqui. Sabe aquela pedrinha brita que nós utilizamos nas construções? Aquela pedrinha brita é o basalto. O basalto dá origem a essa terra roxa. Oi? É a pedra marrom? A pedrinha brita é uma pedrinha bem escura, né? Ela é bem... aquelas nas ruas. Isso. Que serve pra você tacar em pão. Aí nós temos um solo muito fértil também, né? Que tem muito desse solo na Europa, na Rússia, que é o Chernozion. É considerado um dos solos mais férteis do mundo, né? Mais agricultáveis. Aqui tem um exemplo desse solo bem escuro, né? E ele é bastante fértil, que não tem na relação da nossa apostila aqui. Mas vamos lá. E o solo, de acordo com a forma que ele vai sendo utilizado, ele vai sofrendo, né, um processo de desgaste, de acordo com que ele vai sendo manuseado, vai sendo utilizado, vai sendo fertilizado, no caso, vai sendo cultivado, ele vai perdendo as suas características e, consequentemente, ele vai sofrendo um processo erosivo. Esse processo erosivo ele é um processo natural, mas o que acontece? Com a ação humana, ele é intensificado, né? O processo é intensificado. Então, aqui nós temos alguns dos fatores que interferem nesse processo erosivo, que, como eu disse para vocês, é um processo natural, mas ele é intensificado pela ação humana. Então, olha aqui, ó. A cobertura vegetal. Uma floresta sofrerá menos erosão que um campo, que, por sua vez, será menos erodido que um solo totalmente exposto, pois a cobertura vegetal protege o solo do impacto das chuvas e da insolação. Pensem vocês aí numa área de floresta. Está chovendo. A água da chuva vai bater primeiro na copa das árvores para depois bater ao solo, chegar ao solo, não é? Quando ela chega ao solo, ela chega com menos impacto, né? E provoca menos, dificulta o processo erosivo. E a copa das árvores também protege da insolação. Tira essa cobertura vegetal e deixa o solo com pastagem, né? Um solo com uma pequena cobertura vegetal. Chove bastante. A água da chuva, ela vai bater diretamente nesse solo. Mas essa cobertura vegetal, ela vai, de certa maneira, ainda proteger esse solo. Mas aí, de repente, você tira toda essa cobertura vegetal. Esse solo, ele vai estar o quê? Ele vai estar totalmente exposto. Chove, né? Cai uma chuva muito forte. O que vai acontecer com esse solo totalmente exposto? Ele vai sofrer muito com a água da chuva, ele também vai sofrer com a insolação, e aí ele está exposto também ao processo erosivo, né? Então, quanto menos cobertura vegetal, mais exposto esse solo vai estar do processo erosivo, tá? Com relação à topografia do terreno, terrenos planos tendem a sofrer menos erosão que os terrenos inclinados. Os terrenos com acentuado declive permitem que a velocidade do escoamento da água também seja elevada e, consequentemente, maior será a quantidade de solo levado pela enxurrada.